Salve, salve meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso curso extensivo. Lembrando novamente, chegamos à nossa aula de número 7 em História do Brasil. E se você já conseguiu chegar pelo menos até aqui, você já está na metade, pelo menos, do conteúdo de Brasil Colônia, que querendo ou não é o mais cobrado na ESA. Tranquilo? Enfim, vamos lá, vamos relembrar nossas aulas. Iniciamos falando de expansão marítima, iniciamos falando sobre o período pré-colonial, sobre a estrutura da sociedade no século XVI, como é a sociedade na primeira metade do século XVII, com a União Ibérica, como isso gera invasões no território brasileiro, gerando invasão francesa, invasão holandesa, que foi inclusive a nossa última aula. Para a nossa aula de hoje, tem alguns pontos que eu queria trazer para a aula que precisamos das outras. Tá? Isso precisa estar bem claro para vocês. Na nossa aula de hoje, nossa aula de número 7, nós iniciamos falando sobre expansão territorial. Só que antes de qualquer coisa, você perceba que já tem ali falando de vários tipos de expansão, participação de jesuítas, da própria pecuária, mas calma. Tá? Calma que tem algumas outras coisas que vão nos ajudar a entender como isso funciona, tá bom? Coisas do tipo, por exemplo, além da cana-de-açúcar, que de fato é o principal produto na pauta de exportação do Brasil desde o período colonial e vai ser assim até a segunda metade do século XIX, quando de fato vem o café, existem, obviamente, outros produtos complementares, chamamos isso, melhor dizendo, de atividades complementares ao açúcar. Como assim? Essas atividades que complementam essa sociedade açucareira, elas geram, por consequência, uma expansão territorial, como é o caso, por exemplo, da criação de gado, que a gente comenta daqui a pouco. Porém, existem outros produtos. Por exemplo, se a cana-de-açúcar ela é o principal produto voltado para a pauta de exportação, então você entende que não se concentra tanta cana-de-açúcar na colônia. Tranquilo? Você tem exportado essa cana-de-açúcar para a Europa, principalmente. Porém, existem algumas outras ações da própria coroa, da própria colônia, que busca auxiliar, complementar essa sociedade. Como? A coroa portuguesa, ela sempre deixou claro que era necessário a própria colônia se sustentar. Como assim? A coroa não buscava, por exemplo, o envio de carne, por exemplo, que era um produto de alto valor na época, para a colônia. Não, a colônia ela precisa se sustentar. Por isso que a pecuária, por exemplo, vai ser voltada aqui para a colônia, para o mercado interno. Assim como, e aí entramos de fato na aula de hoje, nós teremos a produção de mandioca. Da mandioca você tem o aipim, você tem a farinha. Você consegue fazer um monte de coisa com a mandioca. Você consegue fazer bolo com a mandioca. Tranquilo? Então existem várias ações que você pode fazer com a própria mandioca. Só que não é um produto de alto valor na Europa. Então a coroa portuguesa ela não está tão interessada em importar da colônia mandioca. Professor, ela vai importar? Vai! Quando a metrópole tiver em uma praticamente crise alimentícia. Haverá momentos, melhor dizendo, que a coroa portuguesa vai sim importar mandioca. Só que em menor quantidade, nem se compara a importação de cana. Tranquilo? Enfim, o primeiro ponto é esse, primeiro produto auxiliar, complementar a cana, precisamos ter em mente que vai ser a mandioca. Tranquilo? É voltada para alimentar a colônia. Tranquilo? É voltado para a alimentação do escravo, é voltado para a alimentação do senhor de engenho, do indígena. É a produção voltada para a alimentação da colônia. Tranquilo? Tem o outro, que ele é de extrema importância. Tranquilo? Que é o tabaco, o fumo. Por que, professor, ele é de extrema importância? Vamos lá. O tabaco, o fumo, ele vai ser produzido principalmente na Bahia. Tranquilo? Professor, o que isso tem a ver? Calma. Só para a gente entender, de fato, a região onde está sendo produzido e perceba a consideração do Nordeste brasileiro ainda. O tabaco, ele vai ser muito importante para esses senhores de engenho, principalmente, para conseguir escravos. Como assim? O tabaco ele vai funcionar como um escambo, de fato, onde você vai na costa africana e vai trocar o tabaco pelo escravo. Tranquilo? Então,
o tabaco ele tem essa importância para a colônia brasileira, tranquilo? Funciona, na verdade, como essa troca, ou seja, como um brasileiro ele dá o tabaco e em troca recebe o escravo. Só que, diferentemente da mandioca, o tabaco ele tinha, não um valor, né? Mas ele tinha uma representação muito grande para a sociedade brasileira. O tabaco, ele simbolizava, ou melhor, ele representava a segunda maior receita da colônia, em determinados momentos, óbvio, principalmente no século XVII. Gente, tabaco só não era o principal produto porque tinha cana-de-açúcar. Tranquilo? Esse era o nível da produção de tabaco na Bahia. Tranquilo? Enfim, temos ainda o algodão, que aí vai ser característico do Maranhão. Tranquilo? Voltado principalmente para a confecção de roupas de escravos, até porque a elite brasileira consumia tecidos da Europa, óbvio. Então esse algodão vai ser feito para os escravos, então ele vai ser muito mais rígido, muito mais forte, para evitar com que rasgue, com que o escravo se machuque, por exemplo. Pô, professor, você não quer que o escravo se machuque? Porra, pensa com a cabeça do senhor. Ele é o seu produto. Pô, você não quer machucar, entre aspas, quebrar o seu produto. Entendeu? Até porque você pagou por aquilo. Tranquilo? Enfim. Até o momento que nós chegamos, de fato, no gado. O gado, a pecuária, de fato, ela vai ser voltada para o mercado interno. Isso está colocado, inclusive, no slide. O gado ele é voltado para o mercado interno. As primeiras criações vão se dar no Nordeste brasileiro. Inclusive, está do outro lado do slide, né? Pecuária nordestina, as primeiras criações. Só que vamos lá. O gado ele funciona como o quê? Para que o gado? Primeiro, ele funciona como força motriz. Ele funciona como meio de transporte. Pô, você quer levar cana-de-açúcar até o litoral, até o porto. Bota no gado. Leva no gado. Fornecimento de couro. Fornecimento da carne. Só que, chega em determinado momento, e aí a pergunta que deve ser feita, né? Pô, professor, mas o gado não é importante para a expansão territorial? Até agora você falou que ele está no Nordeste, no litoral. Sim. E aí que vem o principal ponto também. O gado ele só sai do litoral pro interior, e aí quando a gente fala pro interior, é o interior nordestino, sertão nordestino, porque alguns não, né? Em determinadas épocas os gados vão acabar, inclusive, destruindo algumas lavouras de cana. E aí vão começar a ir para onde tem melhor pasto no interior. Então, como a pecuária ela é extensiva, ou seja, a ideia do gado solto, que vocês vão ver isso mais à frente com o Thiago na aula de agricultura, como é uma pecuária extensiva, ou seja, do gado solto, o gado solto ele vai para onde tem o melhor pasto. E onde está o melhor pasto? No sertão nordestino. Inclusive, no sertão vão se formar grandes fazendas de gado, com mais de 3 mil cabeças, com mais de 30 mil cabeças, enfim. E esse gado ele vai acabar migrando para novas regiões, como, por exemplo, chegando a regiões como o Ceará, como, por exemplo, acho que tem um mapinha, inclusive, né? Como o Ceará, como o próprio Maranhão. Aqui é a imagem do movimento de gados, tranquilo? Região do Nordeste, olha como que eles vão migrando para essa região mais ao sertão nordestino. Tranquilo? A imagem ao lado a gente comenta daqui a pouco. Preciso que vocês observem a imagem, e acho que fica bem claro, dos boizinhos aí passando, né? Perceba que sempre é esse movimento para o interior do território. Tranquilo? Enfim, voltando aqui. Dessa forma, o gado ele não utiliza tanta mão de obra escrava. Tá? Ele não vai precisar de tanta mão de obra escrava. Vai acabar se utilizando mais a mão de obra livre. Tranquilo? Seja a do pobre, seja a do indígena. Tranquilo? Enfim. E quando, só para finalizar aqui rapidinho, quando esse gado ele migra para essas regiões de mais ao interior, vão se formar as fazendas de gado, como já citado. E essas fazendas de gado, melhor dizendo, é o que a gente conhece como currais, que mais à frente, no século XX, nós chamaremos e faremos essa comparação com os currais eleitorais durante a Primeira República. Tranquilo? Enfim. Continuando. Em relação ao norte do país, perceba que a gente falou até agora do movimento até a região, até o sertão nordestino. Quando se chega ao norte, e aí a gente fica atento à primeira parte do slide, inclusive, que é a ação de jesuítas. Só que é só jesuítas? Não. Tranquilo?
O avanço para o norte ele tem algumas perspectivas interessantes para a gente analisar. A primeira delas, a gente precisa entender de novo o cenário de União Ibérica. O cenário de União Ibérica faz com que surja, naquele momento, que intensifiquem as invasões estrangeiras. De franceses, as próprias invasões holandesas, invasão de ingleses, enfim, por aí vai. Essas invasões vão fomentar esse processo de interiorização de militares. Expedições militares vão para essas regiões, mais a União Ibérica, mais a Espanha, como a região norte do país, atualmente. E lá vão se formar alguns fortes, como, por exemplo, o forte de Filipé de Nossa Senhora das Neves, que é atualmente João Pessoa, na Paraíba. Por exemplo, se quiser ir mais ao interior, você pode ir até o Maranhão, que vai ter a Fortaleza de São Luís. Tranquilo? Pode falar do Forte dos Reis Magos, em Natal, no Rio Grande do Norte. Tem ainda o Forte Presépio de Santa Maria de Belém, quase que não sai, que é no Pará, hoje capital Belém do Pará. Tranquilo? Tem várias outras. Tem, por exemplo, a Nossa Senhora do Amparo, atualmente Fortaleza, que fica no Ceará. E por aí vai. São vários fortes que vão ser fundados durante esse processo de invasões estrangeiras, tranquilo? E durante a União Ibérica. Inclusive algumas delas já no norte do país. Porém, nessa transição, nessa faixa de transição, né, entre norte e nordeste, mais ou menos ali no Maranhão, teremos, claro, a criação de gado, óbvio. E essa criação de gado nessa região, atrelado a essas ações durante a União Ibérica, gera a criação do estado do Maranhão e Grão-Pará. Tranquilo? Que vai ser uma nova administração surgida. Inclusive, a gente pode ver até mais à frente num vídeo, né, que mostra essa transição, essa mudança territorial brasileira. Tranquilo? Enfim. Mais ao norte, de fato, aí é a região que nós chamamos de Vale Amazônico. No norte do país, de fato, na Amazônia, aí é a ação de jesuítas, é a ação dos próprios indígenas, é a ação de bandeirantes. Tranquilo? Dos bandeirantes a gente comenta daqui a pouco. Mas principalmente de jesuítas, que vão catequizar indígenas, formar várias aldeias jesuítas e vão utilizar essa mão de obra indígena, que não vai ser escrava, mas vai ser explorada, para extrair o que nós chamamos de drogas do sertão. O que são drogas do sertão? Produtos naturais, como por exemplo guaraná, pimenta, você tem a baunilha, cacau, castanha e por aí vai. Tranquilo? São vários e vários produtos. Beleza? Os jesuítas vão atuar nessa área. Tranquilo? Aqui mais uma vez, aí sim, deixa eu mudar aqui rapidinho. Me dá um minuto. Aí, agora sim. Perceba o mapa da ação, por exemplo, do laranja. Deixa eu pegar a canetinha aqui do PowerPoint, que não foi essa. Fiz besteira. Me dá um segundo. Aqui. Perceba que essa aqui, mais laranja, é a ação da pecuária, por exemplo. A ação das drogas do sertão. Pecuária é aqui, tranquilo? Aqui é as drogas do sertão, ou seja, de fato na região norte do país, na Amazônia brasileira, tranquilo? E aí você tem outras ações, né? Em verde, área de ocupação do pau-brasil, ou seja, toda a região litorânea, que é a primeira região colonizada, de fato, ali da região da Mata Atlântica. Enfim, você tem processo de mineração que a gente comenta na próxima aula. Você tem o tabaco, olha a consideração de tabaco aqui na Bahia, próxima capital Salvador. Claro, em outras regiões também, como em Belém, São Luís também, pode ser encontrada a produção de tabaco, mas claro, só em Salvador você tem 2 pontos de produção de tabaco. Então, você percebe a concentração da produção naquela região. Tranquilo? A cana, novamente, considerando no litoral, isso acho que está bem claro já para vocês. E no meio, Tratado de Tordesilhas, perceba como a das drogas do sertão facilita essa interiorização do território. Show de bola! Seguindo com a nossa aula, chegamos ao que de fato que a ESA gosta de cobrar. Se não estiver enganado, cobrou nesse ano de 2022 uma questão sobre bandeirantes, se eu não estiver enganado. Lembrando aqui de cabeça. A dos bandeirantes, gente, ela não é difícil de lembrar. Tranquilo? Ela não é que seja difícil de lembrar, né? Ela não é difícil de entender.
Em determinado momento chega até ser simples. O problema são as formas que podem aparecer. Porém, vamos lá. Existem alguns tipos de ações, tá? Tem aquelas ações que são aquelas expansões, né, que são patrocinadas pelo governo e aquelas que são patrocinadas por particulares. Aquelas patrocinadas por particulares são as bandeiras, os bandeirantes. As ações patrocinadas pelo governo, pela coroa portuguesa, entradas. Tranquilo? E aí tem alguns exemplos: avanço para o norte e nordeste, luta contra estrangeiros, como já citado, e a formação dos fortes, alguns citados na aula de hoje já. Tranquilo? E avanço oeste do oeste, avanço pelos rios, principalmente pelo rio Tietê, que vai desrespeitar o Tratado de Tordesilhas, chegando ao Rio Paraná, enfim, por aí vai, dentre outros rios. Tranquilo? Mas o que nos interessa de fato, é isso aqui. Na nossa aula de hoje, o que nos interessa de fato, além daquele primeiro slide, é isso aqui. De novo citado, bandeirantismo, ação feita por particulares. Antes de qualquer coisa, quem são os bandeirantes? Bandeirantes, eles são de origem, grande parte deles, paulista, ou seja, oriundos da capitania de São Vicente. Tranquilo? Além disso, porra, ele é o negro escravo? Não. Ele é o senhor de terra? Não. Porra, ele é o indígena? Não. O que ele é então, professor? Ele é o mestiço. Ele é aquela ideia do que nós chamamos de pobre. Do livre que é pobre. Tranquilo? E aí ele vai querer ter algumas ações que transformem ele, ou melhor, que façam com que ele deixe de ser pobre. E aí teremos a formação das bandeiras. Tranquilo? Dentre as bandeiras, temos 3 características. A primeira pode aparecer como apresador, apresamento ou preação, como apareceu na prova de 2021 ou 2020, se eu não estiver enganado, que é a ação onde esses bandeirantes eles são pagos para capturar indígenas, ou melhor, desculpa. Ou eles não são pagos para capturar, tá? Eles vão capturar indígenas e vão vender como escravos. Tranquilo? Eles só são pagos depois que escravizam os indígenas. Tranquilo? De novo, recapitulando o pensamento. Apresador, apresamento ou preação é tudo a mesma coisa, voltada para a captura de indígenas, para escravizá-los e vendê-los como escravos. Tranquilo? Sertanismo de contrato. De novo, gente, vai no nome. Sertanismo de contrato. Primeiro ponto que você precisa entender. Vai na palavra contrato. Então você já entendeu que vai ser assinado um contrato. Contrato entre quem, professor? Contrato entre o bandeirante e o senhor. Tranquilo? É aquele que está patrocinando, aquele que vai pagar. É um contrato. E agora, a área de atuação. Se a última palavra e a primeira que você entendeu é contrato, ou seja, que eles vão firmar um contrato, porra, a segunda é mais tranquila. Sertanismo. Não lembra de sertanejo, lembra de sertão. Então, a ação do bandeirante característico como sertanismo de contrato se dá no sertão nordestino. Tranquilo? Inclusive, o mapa nos mostra isso. Perceba que a linha azul se dá principalmente na ação, olha aqui, ó, no sertão nordestino, inclusive com alguns ali já citados, já adiantando que nós vamos citar, que é Palmares. O sertanismo de contrato ele é voltado para combater rebeliões indígenas e capturar escravos fugidos. Só que esses escravos fugidos, eles vão se concentrar onde? Em quilombos, no interior do território, no sertão. O maior quilombo que você conheceu, Palmares, vai ser destruído. Por quem? Por um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho. E aqui vem um parênteses, tá? Rapidinho. Domingos Jorge Velho, e aí é uma pergunta que às vezes surge, inclusive em sala de aula. Pô, professor, o cara ele é característico por capturar indígena e vender como escravo. Ele não atua como um outro tipo de bandeirante? Ele atua sim. Um exemplo disso é o próprio Domingos Jorge Velho. O Domingos Jorge Velho, ele atua para destruir Palmares. Ele destrói Palmares. Ele é um bandeirante. Então, essa ação dele é um sertanismo de contrato. Porém, o Domingos Jorge Velho também é responsável por acabar com a Confederação dos Cariris. E Confederação dos Cariris, ela vai ser um movimento indígena, claro, buscando expulsar os portugueses da região, já no final do século XVII, e onde o Domingos Jorge Velho também atua. Então, mais um ponto, volta a ser sertanismo de contrato, ou seja, combater uma rebelião indígena, Confederação dos Cariris. E, além disso,
vai capturar os indígenas, esses indígenas da rebelião que não morreram, e vender como escravo. Apresador. Tranquilo? Só fica atento em relação a isso. Show de bola? Por último, prospector ou de prospecção. Esse vai procurar metais preciosos. Tranquilo? Inclusive, os primeiros metais, primeiras jazidas de ouro encontradas, finalzinho já do século XVII, início do século XVIII, tá? Ali por volta de 1692, 1693, as primeiras encontradas. Tranquilo? Não esquece disso. Bem tranquilo. Porra, só pra deixar claro, né? Um dos mais famosos a encontrar metais preciosos no Brasil, Borba Gato. Citaremos posteriormente em 3 revoltas que ocorrem em Minas Gerais. Tranquilo? Chegamos então à segunda parte da aula, e aí já falamos de tratados territoriais. Vamos com calma. Para quem vai fazer ESA, o livro introduzido na bibliografia no ano passado, nesse ano de 2022 ainda, para quem já está assistindo 2023, no ano passado, que é o do Cláudio Vicentino, Só História do Brasil, que é um pouco diferente do História Geral e do Brasil, né? Que é utilizado na SpaceX. Fica atento a uma coisa, tá? O Cláudio Vicentino, ele não cita, por exemplo, o primeiro Tratado de Utrecht, ele não cita o segundo Tratado de Utrecht, ele não cita o Tratado de Lisboa. Ele cita os 3 principais, né? Tratado de Madrid, Santo Ildefonso e Badajoz. Tranquilo que nós também citaremos aqui. Mas vamos com calma, vamos por partes, vamos falar de todos eles. Antes de qualquer coisa, pós-Tratado de Tordesilhas, é assinado em 1681 o Tratado de Lisboa. Ele é um tratado provisório. Tranquilo? Ele vai falar a mesma coisa que fala do segundo Tratado de Utrecht, que a gente cita daqui a pouco. Tranquilo? Mas fica atento em relação a isso, que ele é um tratado provisório. Tranquilo? Mas os tratados assinados de fato que não vão ser provisórios a partir de 1713, com o primeiro Tratado de Utrecht. E esse aqui é o mais tranquilo de lembrar porque é o mais diferente. Tranquilo? Esse envolve Brasil e França. Portugal e França. Onde vai definir os limites entre Brasil e Guiana Francesa. Tranquilo? E aí o limite fica sendo o rio Oiapoque. Olha aqui o rio Oiapoque como limite. O que está a norte é Guiana Francesa, o que está ao sul é Brasil. Tranquilo? Esse é o mais simples de lembrar. Preciso que você lembre que envolve Portugal e França. Preciso que você lembre do rio Oiapoque também. Não esquece disso. Segundo Tratado de Utrecht, esse sim consolida o Tratado Provisório de Lisboa. Ele já envolve, e aí é o que vai envolver os próximos 5 tratados, se eu não estiver enganado, que é Portugal e Espanha. Tranquilo? São os países ibéricos. E que vai dar muita merda, tá? O segundo Tratado de Utrecht, 2 anos depois do primeiro, Utrecht porque é a cidade onde vai ser assinados os tratados, define que a colônia do Sacramento iria pertencer aos portugueses. Colônia do Sacramento é atualmente o Uruguai. Tranquilo? É atualmente o Uruguai. Beleza? Define isso. Ponto. Tratado de Madrid. Esse aqui é o que eu preciso de maior atenção de vocês, porque aquele é o principal tratado, tá? E é o que costuma ser cobrado. Primeiro ponto do Tratado de Madrid que eu preciso que você entenda. Princípio do ut possidetis, ou seja, a ideia de que o território ele precisa pertencer a quem tivesse efetivamente colonizado, primeiro. Ou seja, quem primeiro chegou ao território, quem primeiro colonizou. Tranquilo? Isso daria a Portugal o território dos 7 povos das missões, que a gente cita daqui a pouco. E daria à Espanha a colônia do Sacramento. Isso ficou estabelecido. Vamos com calma. Os 7 povos das missões é essa regiãozinha que é atualmente a parte do Rio Grande do Sul. Por que 7 povos das missões, professor? Porque são regiões, não povos, né, mas como se fossem aldeias jesuíticas que vão ser voltadas para a catequização indígena. Tranquilo? Eles, por exemplo, tem cidades, na verdade, atualmente cidades, né? Como Santo Ângelo, São Borja. São Borja talvez seja a cidade mais conhecida, já que é a cidade de Vargas, né? São Borja, São João Batista, São Lourenço, São Nicolau, São Miguel, São Luís Gonzaga. Enfim, são alguns dos fortes, tranquilo? Eu acho que nem dá 7, deixa eu ver aqui de novo. Santo Ângelo, São Borja, São João Batista, São Lourenço, São Nicolau, São Miguel, São Luís Gonzaga. Não, dá 7 certinho. Tranquilo? Que é uma regiãozinha atualmente no Rio Grande do Sul, mas ali a oeste do Rio Grande do Sul. Tranquilo? Porém, ninguém fica satisfeito com essa porra. Dá merda. Principalmente os jesuítas.
E aí tem vários aspectos sobre isso, principalmente jesuítas e indígenas, tá? Tem vários aspectos sobre isso. De quem era o território? E aí eu preciso que você entenda essa primeira linha traçada aqui pontilhado, que é o Tratado de Tordesilhas. Primeiramente, esse território ele é espanhol. E aí existe uma diferença da Espanha para Portugal em relação à atuação com indígenas. A Espanha ela não escraviza indígena. Tranquilo? Ela vai explorar. Mas ela não escraviza. Português vai tentar escravizar indígena. E é onde mora todo o problema. O indígena que está nesse território ele ainda não foi escravizado. Ele não sabe como é ser escravizado. O jesuíta ele não quer que você escravize o indígena. Porque o indígena ele é um símbolo de força da Igreja Católica. Por que um símbolo de força da Igreja Católica? Porque ele está se tornando um católico. Ele está sendo convertido. Tranquilo? Por isso a formação dos 7 povos. Primeiro ponto é esse. Quando o tratado dele é assinado, os jesuítas e indígenas ficam revoltados e iniciam a Guerra Guaranítica. Ali tá guerras, tá? Mas é Guerra Guaranítica. Iniciam a Guerra Guaranítica. Por que o nome Guerra Guaranítica? Jesuítas vão acabar armando índios guaranis, da tribo Guarani, que vão se juntar a espanhóis, que vão se juntar a jesuítas e que vão enfrentar portugueses. Tranquilo? Contra a ocupação daquele território. Posteriormente, Portugal vai deixar de ocupar o território novamente. E aí nós teremos a assinatura do Tratado de Santo Ildefonso. Tranquilo? O Tratado de Santo Ildefonso, posteriormente, tem um contexto internacional muito importante, que gera maior tensão entre esses países ibéricos. Por quê? Internacionalmente, está rolando a Guerra dos 7 Anos, envolvendo Inglaterra e França, que parte dessa guerra se concentra na América do Norte, atualmente nos Estados Unidos. E o que acontece? Portugal decide apoiar a Inglaterra. É a principal parceira econômica, nós veremos isso na aula que vem. E a Espanha decide apoiar a França. Com o Tratado de Santo Ildefonso, a Espanha ela fica com a colônia de Sacramento e 7 povos das Missões. Ou seja, Portugal praticamente perdeu território ali do sul. Em troca, devolveria territórios ocupados na região do Rio Grande do Sul. Porém, olha aqui. A Espanha, ela ocupa e praticamente toma a ilha de Santa Catarina. Olha o problema formado. Todas essas tensões só vão ser acalmadas em 1801 com o Tratado de Badajoz. E aí o Tratado de Badajoz, na prática, ele redefine o Tratado de Madrid, tá? Porque a Espanha fica com a colônia de Sacramento, devolve os 7 povos para Portugal, devolve também a ilha de Santa Catarina. Tranquilo? E aí fica definido o território português, o território português/brasileiro, como nós conhecemos hoje, com a exceção do Acre. Tranquilo? Inclusive, essa frase é muito importante, tá? E que você não pode esquecer. O Tratado de Madrid, se eu não me engano foi a questão da ESA, o SpaceX, não lembro. Ele define as fronteiras atuais do Brasil, com a exceção do Acre. Tranquilo? Já foi gabarito de alguma questão que citava o Tratado de Madrid. Tranquilo? Não esquece disso. Dito isso, olha aqui. Fechamos nossa aula de hoje, tá? Mais uma vez, já ali na nossa média de 30 minutos. Qualquer dúvida, entre em contato, não esqueça, tá? A partir de janeiro, iniciaremos nossas monitorias. Espero que esteja gostando, tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, entre em contato, que a gente busca melhorar, viu? Fui, até a próxima.